Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, e ouçamos a leitura dos versículos de 68 até aos 79. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, de 68 a 79. Assim nos diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 68 a 79. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Amém. Este é o cântico de Zacarias, irmãos, e o que nós vemos desde esse texto, pelo menos, escrito por um médico, alguém que hoje seria chamado também de um repórter, que é Lucas. O Natal está ligado àquilo que vimos há pouco acontecendo e ainda está a acontecer. O Natal, tradicionalmente, desde esse tempo, está ligado a culto, está ligado a canto, ou algum tipo de canto em algum grau, e está ligado também a crianças. Há sempre crianças presentes no Natal desde o início. E o texto registra o contexto que o Espírito de Deus veio, certa vez, sobre um homem idoso, um velho sacerdote. Nós temos outros textos semelhantes a esse nessa introdução do Evangelho de Lucas, mas eles também possuem diferenças, como nós podemos ver no Cântico de Maria ou nas palavras do velho Simeão no capítulo seguinte. Cada relato tem seus próprios detalhes, embora estejam ali em torno de um mesmo assunto. Por exemplo, Maria, há um detalhe sobre ela, que ela era virgem. Já o caso de Isabel, era já casada com Zacarias, o sacerdote, mas era uma mulher muito idosa. Simeão, a Bíblia nos diz que orou a Deus, mas Zacarias, este do nosso texto, que falou essas palavras registradas por Lucas, ficou alguns meses calado, em silêncio, em razão do anjo Gabriel. Isso está registrado até o versículo 64, ele ficou em silêncio mudo, porque Zacarias, ao receber a notícia, ele sendo idoso, de que teria um filho e que a sua esposa, que já era também entrada em dias e também era estéril, ele fez algumas perguntas. Na verdade, fez uma pergunta ao anjo, e aquela pergunta partiu da incredulidade dele. Ele não estava acreditando. Maria também fez perguntas ao anjo, como poderá ser isso, se eu não tive relacionamento com homem algum, mas aquilo partia da fé. Não houve repreensão por parte do anjo, mas nesse caso de Zacarias ele foi repreendido, e como uma espécie de reprimenda do anjo, ele ficou mudo. Isabel, a sua esposa idosa, não ficou muda, mas ela guardou o segredo,
durante cerca de 5 meses até que ele foi revelado. E depois que o bebê nasceu, ele tinha que ser circuncidado. Ele foi lá ao 8º dia no templo para fazer a sua circuncisão, e lá a sua mãe deu a ele o nome de João. E o Zacarias ainda estava mudo, confirmou esse nome, escrevendo numa tábua, entregando para que as pessoas lessem. E nessa hora, a sua língua foi desimpedida e ele passou a glorificar a Deus. E foi provavelmente depois desse momento em que ele glorificou a Deus que nós temos essas palavras aqui, as palavras que nós lemos desse momento de louvor a Ele. Bem, irmãos, normalmente quando uma pessoa tem um filho, não é? Ainda mais o primeiro filho, parece que tudo gira em torno disso. Ele está conversando sobre qualquer assunto, futebol, ele vai parar no filho, de algum modo. Ele só fala daquilo, né? Essa é uma tendência, ainda mais quando a pessoa é idosa já, ainda mais quando aquilo foi um milagre claramente já anunciado, né? Mas aqui o que nós temos não é esse homem falando, mas o Espírito de Deus é quem está falando aqui através dele. Ele que é um sacerdote, não um profeta, mas Deus o usa aqui como um profeta para falar coisas grandes, e não apenas falar, mas para ver coisas grandes, evidentemente mediado pelo texto sagrado, pela palavra de Deus já revelada, irmãos. E isso levou Zacarias não a falar sobre o bebê, mas a falar sobre aquilo que o nome do bebê representava, né? O nome João significa Deus é gracioso, Deus é misericordioso para com o seu povo. Então foi sobre isso que o Zacarias foi falar, e nisso naturalmente estava englobado a questão do filho dele, né? Que é parte desse plano gracioso de Deus para com um grupo muito maior, né, do que aquele da família do Zacarias, né? É importante nós entendermos, irmãos, a questão do processo, como ele se dá enquanto um profeta está tendo uma visão. Esse é um tema de muitos debates teológicos, de muita discussão, mas o que nós podemos afirmar com certa segurança é que nenhuma profecia é experimentada por um profeta de modo simples. Não é como se fosse um filme ou slides que vão sendo passados na mente dele dentro de uma cronologia, um tempo certinho, um antecedente, um consequente. Não parece ser assim, ao menos não quando nós vemos a escrita desses profetas ou o pronunciamento deles. O que nós vemos é que nem sempre a ordem temporal dos eventos, tais como eles acontecem na história, é seguida, e nem sempre também aquela ligação normal entre um espaço e outro também nem sempre é seguida. Nós vemos que há uma percepção da realidade da perspectiva eterna, e isso, para quem está aqui no tempo tentando entender, causa algumas complicações, não é? Nós estamos lidando com alguém que está vendo as coisas numa perspectiva da eternidade, coisas temporais, mas da perspectiva da eternidade. Então daí nós vimos também, quando descemos a análise do texto, nós observamos verbos sendo postos no passado acerca de coisas que ainda vão acontecer, né? Como o famoso texto de Isaías 53, que praticamente todo ele é contado, uma profecia que iria se cumprir centenas de anos depois, ela já é contada como se tivesse acontecido, né? Ele levou sobre si as nossas dores, etc, etc. Então a profecia tem uma dimensão que para aquele que estuda a Bíblia, causa um certo desconforto, porque ela nem sempre te dá a coisa mastigadinha, né? E o que nós temos aqui é como se esse homem, cheio de alegria no coração, conseguisse discernir aqui, cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito de Deus, aquelas mais de 400 profecias claras ditas no Antigo Testamento acerca do Messias. E, é claro, mais uma centena de alusões, de momentos em que ela apenas é pincelada, para não dizer o Antigo Testamento inteiro, que, segundo o próprio Cristo, na estrada de Emaús, né, no capítulo 24 desse Evangelho, Jesus discorreu naquela estrada sobre o Antigo Testamento inteiro, como que a se referir a ele. É como se o Zacarias fosse possuído pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus com essa intensidade, e ele está aqui falando sobre algumas coisas que ele estava vendo no seu processo de glorificar a Deus. Ele viu, por exemplo, o fim de toda a opressão contra o povo de Deus.
Um dia todas as perseguições ao povo de Deus hão de cessar. Ele viu isso desde os tempos do Egito até o fim dos tempos. Esse homem viu também o reino de Davi. Ele viu o anúncio dos profetas acerca da luz que viria, como o texto que nós lemos, vimos também hoje pela manhã na pregação do reverendo. E nós também observamos que ele lembrou da lembrança divina acerca do pacto que Deus fez com Abraão, de que em Abraão, na semente de Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra, irmãos. Ele viu tudo isso se afunilando numa criança, se afunilando num bebê, só que não era o seu. Aqui nós não estamos a falar ainda sobre João Batista, e mesmo quando falarmos de João Batista, será como precursor do bebê primeiro, do mais importante, não é? E ele está falando aqui de outra criança que traria a poderosa salvação de Deus para a terra. O versículo 69, literalmente é dito aqui que Deus suscitou um chifre de salvação. Para nós a linguagem soa um pouco esquisita, mas o chifre é aquele ponto onde um animal costuma concentrar a sua força e também o seu poder de ameaça, o seu poder ofensivo. No Antigo Testamento, irmãos, chifres são símbolos de poder, símbolos de força. Nós nos lembramos, por exemplo, do relato de Daniel, né, que fala sobre aquela guerra entre um chifre e outro, um que nascia um olhinho, etc., né, que falava blasfêmias. Então você tem a ideia do chifre como sendo um ponto de concentração e de força, e também já foi ligado ao Messias. A ideia de que o Messias é uma espécie de poder de Deus que aparece, e a figura do chifre é utilizada para isso. Só que em vez de destruir, de causar destruição, esse é um poder que viria para salvar as pessoas dos seus próprios pecados e da sua própria culpa. E Zacarias viu, para além da liberdade política que o povo de Deus haveria de ter, aquela que na entrada de Lucas, né, os discípulos voltam a perguntar: Senhor, é agora que o Senhor vai libertar o reino de Israel, vai restaurar o nosso reino? Para além disso, dessa libertação política e militar, o Zacarias enfatiza na sua profecia aqui uma liberdade mais profunda, irmãos, mais profunda, que é a liberdade de prestar um culto genuíno, verdadeiro, com santo temor, de modo santo e justo ao Senhor Deus. Essa capacidade de prestar um culto como se deve está ligada ao perdão dos pecados, está ligada à redenção que só Cristo pode trazer. Essa é uma liberdade, então, bem mais profunda e que pode existir juntamente com qualquer governo tirano. Então é possível ser cristão enquanto Nero estivesse vivo lá no governo, matando os cristãos. Eles poderiam ainda ter liberdade para prestar o verdadeiro culto a Deus, uma verdadeira vida de serviço a Deus, não importando o contexto político ou militar em que eles se encontrassem, irmãos. Então essa é a primeira parte da profecia de Zacarias, que se refere ao bebê, no caso Jesus, aquele que concentrava todas as profecias e todo o Antigo Testamento na sua própria vida, como uma espécie de realização. A seguir nós temos, na segunda parte dessa profecia, a partir do versículo 76 até o final, o Espírito agora nós percebemos que ele leva Zacarias a glorificar a Deus pela vida do seu próprio filho, do João, que havia nascido há pouco tempo, irmãos. Depois de séculos de opressão ao povo, lembremos de que nós estamos aqui vivenciando um tempo, e para trás desse tempo havia pelo menos 400 anos de silêncio da parte de Deus. Deus não falava por meio de profetas. É aquele famoso intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento. Um período de guerras, um período sangrento, um período até de suicídio coletivo entre o povo de Deus, que não aguentava mais tanta opressão por parte das nações que iam ocupando o território. E eles estavam, naquele tempo, dominados pelo povo de Roma, ou pelo poderoso exército romano. É certo, irmãos, que quando se falava, um dia o nosso libertador vai chegar, o que é que vocês imaginam que eles pensavam? Eles pensavam, olha, é uma pessoa com espada na mão,
uma espécie de Judas Macabeu elevado ao infinito, um homem fortíssimo, poderoso, que faria certamente milagres, mas que abriria sua boca e dela sairiam espadas que devorariam os inimigos, e ele finalmente restabeleceria a glória que estava ali esperando, que é o retorno, a glória do retorno do reino de Davi, né? O filho de Davi finalmente viria e ele venceria todos os seus inimigos. Para muitas pessoas naquele tempo, irmãos, o principal problema era esse. Era o problema político e militar que Israel estava vivendo. E, naturalmente, como é que se resolve um problema político e militar? De modos políticos e militares, não é? Com armas, com estratégias, com derrota do inimigo, com morte, com derramamento de sangue, até que o reino de Israel fosse estabelecido. E João viria para quê? Para corrigir essa ideia, para retificar os caminhos do Messias, para mostrar para as pessoas no que consistiria fundamentalmente, e naquele momento, a salvação de Deus. Ele vem para clamar, dentre outras coisas, que os piores males que existem contra a humanidade ou na vida humana vêm do próprio coração das pessoas. E nós precisamos ser salvos fundamentalmente disso, dessa condenação que nós temos por sermos pecadores, por sermos nós mesmos. Então foi para isso que João veio, para deixar claro às pessoas o que é que significa ser salvo. O que é que significa ser salvo? E é por isso que ele diz, como sua primeira mensagem, arrependei-vos, que está próximo, ele está chegando, o reino está vindo, o rei está chegando. E ele quer que vocês entendam claramente qual é a proposta dele, senão vocês vão se decepcionar. Então essa era a mensagem de João, irmãos. O versículo 77 nos diz que ele haveria de anunciar ao povo de Deus o verdadeiro conhecimento da salvação. Porque cada um tem uma ideia sobre o que é ser salvo. Mas o João viria da parte de Deus para anunciar o verdadeiro conhecimento. O que é que de fato ele está querendo dizer, ou Jesus iria querer dizer com salvação. Os versículos finais dessa profecia mostram a origem de todo esse movimento da parte de Deus, que é a sua graça. A Bíblia nos fala aqui, irmãos, nos ensina que Deus teve pena dos seres humanos. Deus se voltou para a humanidade e enviou a sua luz, mais precisamente aqui o seu sol ao mundo. E a profecia retrata aqui o mundo como se fosse um lugar de trevas e um lugar sem vida. E retrata Deus, por meio do seu Filho, como sendo um sol que vem para trazer luz e para fecundar aquela terra, para trazer vida. É como se o Espírito estivesse revelando aqui, por meio de Zacarias, irmãos, que Deus viu milhares de pessoas e essas pessoas estavam na mais densa treva. Treva na Bíblia tem muitos significados. Em geral são significados negativos, como afastamento de Deus, é um símbolo do afastamento de Deus. Quando você está vivendo em caminhos tortuosos, problemáticos, ruins para a sua vida, é dito que você está em trevas. Ou então, quando você ignora as verdades fundamentais do Evangelho, disse que você está como alguém que é cego, que tropeça na vida, nas coisas da vida. Ou quando você vive em impureza de qualquer tipo, misturando aquilo que deveriam ser motivos puros com motivos impuros. Tudo isso é chamado na Escritura de trevas. Basicamente, trevas espirituais e trevas da vida moral. É como se Deus olhasse para esse mundo e visse só escuridão. E por isso Ele resolveu enviar o seu sol com a sua luz, com a sua força, para fecundar esse mundo e para mover os seres humanos a que se levantassem e que seguissem por um caminho que é chamado de caminho de paz. O caminho de paz é aquele que alguém segue tendo Jesus Cristo na sua vida, tendo se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo. Esse é o caminho de paz para o qual Deus veio ou enviou o seu Filho para nos chamar. Essa seria a missão de João, que na época ainda era um bebê, mas que estava certamente por se revelar, como nós vemos nas páginas seguintes de Lucas, irmãos. Mais tarde nós o veremos em ação.
É importante sempre que nós lermos um documento, nós procurarmos saber qual foi o seu objetivo. Porque o objetivo dos documentos bíblicos, ele é coerente com o restante do documento, com tudo aquilo que é escrito. Então, se os evangelistas nos fornecem isso, ou pelo menos nos dão pistas sobre isso, é importante nós atentarmos, irmãos, nós observarmos ainda mais, porque parte dessas pistas, dessas orientações, estão aqui mesmo, nessa primeira porção de Lucas, no capítulo 1. Observem na abertura, eu vou fazer a leitura aqui da abertura do Evangelho, o prefácio, né? Que nos diz assim: é Lucas escrevendo para um conhecido seu chamado Teófilo, que provavelmente era um pagão, era alguém que não era cristão ainda e que precisava ser instruído acerca das verdades do Evangelho, porque, ao que parece, havia muitos relatos concorrentes na época, né? E o texto diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então vejam, irmãos, que o propósito de Lucas aqui é o de instruir, de inteirar. Isso também vai acontecer no livro de Atos, que é o outro livro que o Lucas escreve endereçado a Teófilo, é inteirar, dar plena certeza das coisas que aconteceram, porque havia naquela época muitos relatos sobre como seria o Messias, como é que ele viria, em que circunstância, qual seria o centro do ministério dele. Havia muita disputa entre as pessoas sobre como é que seria esse Messias, como é que esse Messias, afinal, que cara ele teria, afinal, não é? Então, por causa disso, Lucas procurou ser muito simples. Aqui ele evitou no seu evangelho muitos termos técnicos para tornar a sua argumentação bem abrangente, para que muita gente entendesse o que ele está falando. Também ele explicou alguns costumes judaicos. Ele falava de uma festa, depois, logo a seguir, ele explica coisas que os outros evangelistas também, de certo modo, fazem. E ele também fez isso de forma cuidadosa e ordenada. Ele foi explicando com toda a simplicidade, com toda a objetividade, fazendo aquele trabalho de seleção, de exclusão, fazendo entrevistas com todas as testemunhas oculares. E não por acaso o Lucas é considerado o primeiro historiador cristão. É o primeiro a escrever, de fato, uma história do cristianismo, pelo menos nos termos parecidos ou próximos àquilo que nós chamamos de história, irmãos. Mas claramente o que esse homem queria aqui, o que Lucas queria, não era apenas dar uma informação, uma satisfação a Teófilo ou aos demais pagãos que tivessem lido esse evangelho. O Lucas queria também converter Teófilo. Sempre que você fala alguma coisa acerca da verdade, daquilo que você entende ser verdade, você quer que as pessoas não apenas sejam inteiradas, não apenas sejam informadas, você quer que elas confiem em você e elas sejam persuadidas também a fazer aquilo que aquela declaração sua sugere ou ordena que essa pessoa faça, irmãos. É claro, Lucas não escreveu apenas para a gente desconfiada, para os céticos, não é? Ele escreveu também para as pessoas crentes. O texto que deixa isso muito claro é o texto de Emaús, no capítulo 24, porque a expectativa ali é que, com as verdades do Evangelho, quando você perceber que todo o Antigo Testamento se afunila em termos de cumprimento em Cristo, o que é que se espera que aconteça com a sua mente? É que ela seja bem informada, mas o que é que se espera que aconteça com o seu coração? Que ele pegue fogo, que ele arda do desejo de Deus, da glória a Deus que você deve dar, porque Deus teve misericórdia de você e costurou a história inteira para que as coisas acontecessem de modo que lhe trouxessem glória e ao mesmo tempo trouxessem benefícios para o seu povo. Então, quando nós somos inteirados, o propósito de Lucas também é que o nosso coração seja disposto, seja movido pela palavra de Deus,
pelas explicações que ele dá, inclusive mencionando aquilo que o próprio Cristo disse sobre ser o cumprimento da lei de Deus, irmãos. Então ele quer persuadir os seus leitores. E para isso ele tem um ensino bem ordenado, na esperança de que o Espírito de Deus movesse os corações das pessoas. Então, o ensino de Lucas básico aqui não é que você deve aprender a como profetizar. Lucas não dá aqui um método de como profetizar, de como falar as palavras de Deus. Ele está aqui nos mostrando coisas para nos dar certeza de como cada passo se deu no plano de Deus. É isso que ele está querendo. Ele está querendo inteirar você, não deixar nada de fora, dando a você aquilo que é essencial saber para a sua salvação, para a sua santificação. Nós precisamos, então, ser inteirados. E é isso que o Lucas está procurando falar para todos, inclusive para nós pagãos, aqueles que, vivendo lá, seríamos pagãos. Ele está querendo deixar claro para você, olha, você está num drama cósmico. O seu problema não é que você está num drama político de uma nação sul-americana. Não, não é o problema da sua vida, não é esse. É que há um drama cósmico que resultará no seu banimento para sempre num aterro cósmico chamado inferno, ou você será recebido no paraíso nos braços de Deus. Esse é o drama cósmico que Lucas está revelando aqui, ou que Deus, o Espírito de Deus, está revelando pela instrumentalidade do Lucas. Há um drama cósmico, há uma luta, digamos assim, uma tensão cósmica que vai resultar nisso. Gente indo para o céu, gente indo para o inferno. Esse é o ponto aqui, irmãos. Mas qual é o problema que nós enfrentamos com isso? É que cada época traz sua própria ideia de salvação. Cada período histórico traz alguma noção do que significa ser salvo. No cristianismo olha, você tem que ser salvo dos seus pecados. Você está perdido diante de Deus. E você tem um inimigo que é pior do que o diabo, se ele for seu inimigo. Sabe por quê? Porque o diabo não pode te jogar no inferno. A justiça do diabo, que ele nem tem, não pode te atormentar por todos os tempos, por todas as eras. Mas se Deus for seu inimigo, você está numa situação muito difícil. Porque se o diabo for meu inimigo, eu corro para Deus. Mas se Deus for meu inimigo, eu vou correr para onde? Para onde? Então Lucas está nos inteirando, olha, salvação é isto. Cada época vai ter um esquema diferente para você pensar que ser salvo é isso. Olha, se eu alcançar isso, eu estou realizado na vida, eu alcancei a minha meta como ser humano, etc, etc. Então, por exemplo, naquela época, para os judeus, como nós vimos, salvação significava na cabeça de muita gente libertação política. É você ter um bom governo, um governo davídico. Naquele mesmo tempo, entre os pagãos, uma das nações, a Grécia, por exemplo, acreditava em qualquer dos ramos. De modo geral, acreditava que você, pela filosofia, pelo conhecimento, pelo conhecimento humano, você galgava algum tipo de grau, você chegava em algum lugar superior. Isso para eles era aquilo que equivalia para nós a uma salvação, irmãos. Nós vimos também mais tarde que entre muitos pagãos, como os estoicos, por exemplo, e entre muitos cristãos, como muitos medievais, a salvação estava ligada à moralidade. Quanto melhor você fosse, quanto mais bem você praticasse, mais você teria a chance de alcançar o paraíso, mais você teria algum tipo de recompensa por parte da providência, irmãos. Depois disso, nós temos movimentos como o romântico e o idealista, que realmente acreditavam que a beleza salvaria o mundo. Que se você tivesse contato com a beleza, você teria contato com aquilo que existe de mais sublime na face da terra, nos céus, no cosmos. Acima mesmo da religião, eles afirmavam. Para eles isso era salvação. Se você tivesse contato com o que há de mais belo em termos de forma, de harmonia, de conteúdo. Eles acreditavam realmente nisso. Nós podemos ainda elencar nos nossos dias certas formas de salvação que estão ligadas à ciência. Tem muita gente que acha realmente que a ciência vai redimir todas as coisas no cosmos, que um dia ninguém vai morrer mais, porque a ciência vai salvar a gente, vai nos dar vida eterna. Tem gente que acha que a tecnologia, o cruzamento prático das ciências vai nos levar para um bom lugar. Outros acreditam mesmo que sem educação formal você não é ninguém, você não existe.
e que só pessoas educadas são pessoas que ascendem em direção a qualquer bem superior. Pessoas realmente acreditam nisso, e outras acreditam ainda em saúde e em dinheiro. Deus quer que você saiba disso. Deus quer que você seja inteirado nesta noite de que a salvação é um poder espiritual e moral. Ele vem para tornar você um filho de Deus e vem para tornar você um servo de Deus. Vem para declarar que você vai para o céu, mas vem também para dizer que enquanto você não vai para o céu, você deve servir a Cristo. E não é só no seu coração, não. Não pode ter vergonha de Jesus. Você tem que assumir perante os homens que você é um crente, que você é uma crente. Nisso consiste a salvação, porque se fala aqui de culto prestado a Deus. Culto público, para quem quiser ver, você está cultuando a Deus. Você serve a Deus, você crê em Deus. E nisso consiste a salvação. Os desdobramentos disso virão certamente em um ponto ou outro da vida. Mas esse é o centro que não pode faltar. Se você nunca ouviu em algum lugar isso, você está sendo inteirado agora. Salvação é isso. Não é melhorar sua vida financeira, não é turbinar lá sua capacidade cognitiva, o que quer que seja, não é isso. É o poder de Deus que vem para salvar a sua vida do pecado e da morte. Basicamente é isso que o Lucas nos ensina aqui, quer nos deixar inteirados, irmãos. Só que ele faz isso por meio do relato de um homem que está aqui louvando a Deus. E esse é um dos efeitos quando nós percebemos, discernimos o que é ser salvo por Deus. Quando você percebe que você tem isso aqui, que você foi alvo da salvação, então é comum que as pessoas abram sua boca e louvem a Deus. E caso elas não tenham percebido ainda, elas devem orar ao Senhor Deus. Se você não percebeu isso na sua vida, se você foi enganado até hoje, alguém diz que ser salvo significa qualquer uma dessas coisas que eu mencionei, que não a fé em Cristo, você precisa falar com Deus, pedir a Deus que te esclareça, pedir a Deus que te deixe inteirado, para que você não siga com as outras pessoas. E Deus vai responder você. Sabe como? Lhe dando uma resposta na palavra de Deus, em textos como esse aqui de Lucas. Que Deus nos abençoe, nos dê uma boa preparação para o Natal. Deus nos abençoe.